Boa noite, como é que você tá? Hoje a gente vai falar sobre fertilidade feminina, coisas que talvez nunca tenha te falado. Esse tema é um tema que é muito relevante, né? Principalmente porque a gente escuta algumas coisas, a gente acaba vendo alguns contextos, às vezes um senso popular, às vezes a gente viu algum conhecimento específico na internet que na verdade ele não é verdadeiro. Então eu resolvi fazer essa live, né, pensando justamente nisso, em falar coisas para você, dúvidas de consultório, coisas que pacientes, que seguidores trazem para a gente que não é verdade. Isso pode acabar atrapalhando, impactando na sua chance de gravidez, né? Então a gente vai trazer e vai discutir um pouquinho esse tema, né? Eva, seja muito bem-vinda aqui, Mayra também, Ju Fernandes, né? Renata também, é um prazer enorme ter vocês aqui. E fiquem até o final porque vai ter muita coisa interessante que a gente vai discutir aqui, né? É, muito importante, né, vocês levarem e espalharem essas informações para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, né? Então já encaminhe essa live para uma pessoa que talvez você ache que esse conteúdo seja relevante. Curte aqui nossa live porque isso ajuda a gente bastante. Quem não me conhece, mais uma vez, eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução humana, eu tenho foco, eu tenho objetivo em ajudar pessoas a construir famílias. E quando eu falo construir família, não necessariamente significa ter um filho. Ter um filho é algo que vem para fortalecer algo que já existe. A sua família já existe. E quando eu decidi, quando eu defini esse propósito para mim, né, para minha profissão, para o meu empenho diário, é porque eu vi muitos casais entrar em consultório, né, com o objetivo de fortalecer algo que já existia, algo que já estava lá, fortalecer a família, e às vezes eles saíam do consultório com a família enfraquecida e muitas vezes terminavam, acabavam colocando um ponto final na família, né? Então, a partir desse momento eu mudei o meu foco e o meu foco principal é fortalecer a família das pessoas, que é uma unidade que já existe. O filho ele vem justamente para fortalecer, mas a gente não pode esquecer que existe um casal, existem pessoas e aquela família ela já está construída. É... Inicialmente eu fiz na verdade, né, uma série de enquetes durante a semana no meu Instagram, fazendo justamente algumas perguntas, né? Quem acha que a fertilidade feminina começa a decair depois dos 35? A gente tem esse senso social, né? A idade dos 35 anos, parece que tem alguma coisa ali entre 34 e 35 anos que desliga uma chavinha e a fertilidade da mulher de repente começa a declinar, né? Quem nunca escutou, né, ou já viu que para engravidar tem que ter relação todos os dias, ou não, ao contrário, tem que ter relação em dias alternados para acumular, entre aspas. Né, ou mesmo você já fez alguns exames ou algumas investigações, geralmente orientada por ginecologista geral, ginecologista comum, estava tudo normal, você compartilhou isso com alguém e a pessoa falou, não, fique tranquila, que é só relaxar que você vai conseguir. Né? Quem de vocês que já escutou algum desses comentários, se vocês já escutaram algum desses três comentários, coloca aqui, eu já. Né? Só para eu ver quem de vocês que já escutou algo relacionado a isso, que a fertilidade feminina começa a decair a declinar a partir dos 35 anos, né, que para engravidar tem que ter relação todo dia ou ter relação em dias alternados para acumular, entre aspas, ou é só relaxar que você vai conseguir, né? São coisas que são extremamente comuns, né? Então hoje, né, a gente vai falar justamente sobre a fertilidade feminina, esses aspectos que você talvez nunca tenha escutado falar, ou se você escutou de maneira errônea, né, por uma questão de senso comum.
Então a gente vai focar principalmente, inicialmente, na questão da qualidade e quantidade dos óvulos. A gente vai desmistificar algumas coisas relacionadas a isso. A gente vai falar sobre o período fértil, a gente vai falar sobre a frequência de relações que um casal deve ter, qual o contexto que deve utilizar determinada frequência ou outra frequência, e algumas dúvidas que eu separei. Eu coloquei uma caixinha de pergunta durante a semana e já vou esclarecer algumas delas aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui no balãozinho com a interrogação, né? Manda essa dúvida para mim. Se eu não tirar essa dúvida durante a live, ao final da live eu vou deixar ela salva por um tempo. Coloca nos comentários, porque eu vou sempre avaliando isso e esclarecendo, se não nessa, ou durante a semana nos meus stories, ou na próxima live. E aguarda, viu, que no final vai ter uma surpresa top para vocês. Inicialmente, né, para quem não sabe, há pouco tempo, na verdade, sim, eu acho difícil alguém não saber, mas há pouco tempo eu e a doutora Pamela, a gente teve uma excelente surpresa, né? A gente descobriu que seríamos pais e mães, né? E isso tem me sensibilizado bastante, né? Isso tem me motivado a ajudar muito mais as pessoas a transbordar, e esse é um dos motivos que me traz aqui a transbordar, a dar essas informações para vocês, porque eu acho que todas vocês merecem viver essa sensação, tudo isso que eu estou vivendo. Eu sempre fui sensível a todos os meus pacientes, aos sonhos, né, deles, sempre lutei junto, mas hoje, digamos que eu sei o real significado disso, e eu luto e vou lutar com todas as minhas forças para que cada um de vocês consigam realizar também o sonho de vocês. Eu não sei vocês, mas assim, eu me sentia e me sinto muito incomodado quando chega um paciente no consultório falando que estava sendo acompanhado há 5 anos com um ginecologista, ou que estava tentando por 4, 3, 5, 6, 7 anos sem sucesso, e agora procurou uma ajuda, procurou um especialista, né? É algo que me incomoda bastante, porque a gente sabe que a gente luta contra o tempo. Quando a gente fala de fertilidade, a gente está lutando contra o tempo. E esse tipo de condução inadequada, ou postergar esse auxílio, postergar essa ajuda, acaba reduzindo a nossa chance de intervenção, seja para uma gravidez espontânea, seja para uma gravidez através de tratamento. E eu vejo que muitas dessas pessoas têm determinado tipo de bloqueio. Algumas pessoas têm bloqueios relacionados à especialidade, relacionado ao tratamento, relacionado ao diagnóstico. Por exemplo, tem algumas pessoas que já falaram para mim que especialistas em reprodução são somente FIV, que já foi em algumas consultas e o médico só fala em FIV, em fazer tratamento. Né, algo que me deixa triste, porque eu sei que é parcialmente verdade. Muitos colegas, né, pensam em tratamento, mas é importante a gente não generalizar, é importante essa pessoa não ser um ponto final na sua trajetória. Você tem que procurar alguém que pense em você e não somente no tratamento. Por isso que um dos nossos lemas nunca foi e nunca será somente sobre engravidar. É sobre gerar e transformar, porque por trás de uma gravidez existe uma pessoa, existe um casal, existe um contexto que é muito maior do que somente a gravidez. Então isso é algo que me incomoda muito, mas eu sei que tem muitos colegas que pensam, né, primariamente em fazer tratamentos, né? Tem muitas pessoas que têm medo de não conseguir, então a pessoa às vezes deixa de fazer um tratamento, deixa de fazer um processo de otimização, com medo de não conseguir ter sucesso, com medo do negativo e das negativas. Né? Tem pessoas que têm medo de saber a realidade, tem pessoas que têm medo, né? E aí às vezes está relacionado com o masculino, que tem medo de ter o diagnóstico que o problema às vezes é ele. Né? E alguns pacientes têm a falsa sensação que está sendo bem acompanhada por um não especialista. E isso é algo que posterga bastante o acompanhamento especializado. Então, meu objetivo de hoje é revelar para vocês dicas valiosas, coisas que talvez vocês não sabem ou tenham o conceito formado de maneira equivocada na cabeça, né? E que pode estar impedindo vocês de atingir o sucesso. Inicialmente, sobre a quantidade dos óvulos, né? A quantidade dos óvulos é a reserva ovariana, então sempre que você ouvir falar sobre a reserva ovariana,
quando está sendo discutido ou abordado com você sobre a quantidade de óvulos que você tem no seu ovário. A mulher ela nasce com uma quantidade de óvulos e essa quantidade ela vai caindo com o passar do tempo, né? Qual é o grande problema relacionado a isso? É deixar passar o tempo sem ter uma conduta ativa, porque quanto mais o tempo passa, mais a quantidade de óvulos vai caindo, vai declinando. Pessoas que precisam postergar a maternidade, e aí vem uma questão social que hoje as mulheres elas não foram feitas, entre aspas, né? Elas não são preparadas para engravidar. Elas são preparadas para evitar a gravidez, né? Ter uma formação acadêmica, preencher diversas outras lacunas da vida, para depois que essas lacunas estiverem preenchidas, você pensar na gravidez. E isso faz o tempo passar. E quanto mais o tempo passa, mais a quantidade de óvulos no ovário reduz. O que está errado é procurar o aconselhamento, procurar uma avaliação e um autoconhecimento tardiamente. Às vezes tem pessoas que acham que FIV vai ser a salvadora da pátria. Eu já ouvi pessoas falando, não, se eu não conseguir quando eu quiser tentar, só ir numa clínica e fazer a FIV. A FIV, ela não faz milagre, a gente contorna e aumenta a chance de gravidez em pessoas que têm uma limitação ou que desenvolvem uma limitação biológica, mas nem sempre a FIV vai conseguir fazer você chegar no seu sonho se você postergar muito uma avaliação ou postergar muito a intervenção. E uma das consequências que seria tratamento com óvulos doado, né? A pessoa ser receptora de óvulos. E quando eu falo isso, eu gosto de focar que ser receptora, receber óvulos doados, não é uma coisa negativa. É um tratamento que veio para ajudar a superar obstáculos e permitir algumas pessoas a atingir o objetivo da maternidade. Mas entre ter um filho com óvulos próprios ou óvulos doados, óbvio que a preferência é ter com óvulos próprios. Então, quanto mais você posterga uma avaliação, maior a chance que você tem de precisar recorrer à ovodoação, né? E aí uma das coisas que nunca te falaram, uma pessoa com baixa reserva, com uma pequena quantidade de óvulos no ovário, né? É comum as pessoas acharem que está perto da menopausa, né? Pessoas com baixa reserva estão perto da menopausa, é o que faz sentido, porque tecnicamente na menopausa o estoque de óvulos está praticamente zerado. E se você tem um baixo estoque, você está perto desse final reprodutivo, né? Só que isso não tem nada a ver. Isso é uma coisa que faz sentido, mas isso não é verdade, porque a menopausa ela está relacionada com a curva de perda desses óvulos. A paciente pode estar num platô de perda e entrar na menopausa 10 anos depois. E uma pessoa que tem uma reserva normal pode estar numa curva declinada, né, de perda de óvulos e entrar na menopausa em 1 ou 2 anos. Ou seja, a menopausa não tem relação com a reserva ovariana, ela está mais relacionada com a curva de perda. Então a primeira coisa que não te falaram e que é uma coisa errada, né, é associar a baixa reserva ovariana com a menopausa. Obviamente que existem alguns sintomas e faz parte do processo evolutivo ter uma baixa reserva antes da menopausa, mas uma coisa não é sinônimo da outra. Muito importante frisar isso, né? Segunda coisa, a qualidade dos óvulos, né? O que quer dizer a qualidade do óvulo? É o potencial que tem esse gameta de formar embriões cromossomicamente normais e cromossomicamente alterados, né? E aí quando eu falo gameta, eu vou abrir um parênteses e falar também do espermatozoide, porque para ter um bom embrião a gente precisa de um bom óvulo, isso é óbvio, mas a gente precisa também de um bom espermatozoide. Sem um bom óvulo a gente não vai ter um bom embrião e sem um bom espermatozoide a gente não vai ter um bom embrião. Então a gente precisa focar sempre nos dois gametas. Se você não assistiu a minha primeira live, eu não ia deixar salvo, mas eu resolvi deixar salvo. Está na minha página do Instagram. Volte lá e assista, porque eu falo um pouco do aspecto masculino também. Então, voltando para a qualidade dos gametas, é importante você ter tanto o óvulo como o espermatozoide com boa qualidade para formar um bom embrião. Mais uma vez, existem dois aspectos relacionados à qualidade do óvulo: a idade
e os hábitos. A idade ela é um fator prognóstico irreversível da qualidade, ou seja, quanto maior a idade, menor a qualidade daquele gameta. É o principal fator preditor de qualidade dos óvulos. Os hábitos, eles são um fator que reduz a qualidade, mas de maneira reversível, às vezes total e às vezes parcial. Por isso que a gente foca sempre na pessoa manter bons hábitos, porque esses hábitos eles vão manter o status basal da qualidade. Se você tem maus hábitos, se você tem hábitos ruins, a qualidade vai reduzir e a chance de gravidez vai, por consequência, reduzindo, né? Então é importante ter uma busca ativa, né, de hábitos, de conhecimento, de auxílios, de orientações, de suplementações para melhorar a qualidade e modificar as chances de gravidez. E aí tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, né, nas minhas consultas, né? Imagine uma pessoa, uma paciente de 30 anos com baixa reserva ovariana, imagine uma paciente de 40 anos com uma reserva ovariana excepcional, acima da média para a idade, né? Quem tem uma chance maior de gravidez espontânea? Eu quero que você me diga aqui, né, quem é que tem uma chance maior de gravidez espontânea? Uma paciente de 30 anos com baixa reserva ovariana, com poucos óvulos no ovário, ou uma paciente de 40 anos com a reserva ovariana normal, com a reserva ovariana acima da média para a idade, ou seja, com muitos óvulos no ovário? Quem é que tem uma chance maior de gravidez espontânea? A de 30 ou a de 40? Escreve aqui para mim. Muitas pessoas, né, falam que quem tem uma maior chance de gravidez é a paciente de 40 anos com a reserva normal, né? E isso é mentira. É mentira. Mais uma coisa que te falaram, mais um senso comum social errado, né? Por quê? Todo mês a mulher ovula com um único óvulo. Então é uma pergunta tendenciosa, porque se a mulher ovula com um único óvulo, a pergunta deveria ser: quem tem uma chance maior de gravidez? Um óvulo de 30 anos ou um óvulo de 40? E aí, obviamente, que pela qualidade, a de 30 anos tem uma chance maior de gravidez. Então, a baixa reserva ovariana não é um fator preditor de gravidez espontânea, coisa que nunca te falaram. E quando as pessoas escutam isso, você assim, parece que abre, né, um leque de possibilidades, né, na frente. Primeiro, a pessoa chega, que tem baixa reserva, chega achando que vai estar perto da menopausa. Segundo, ela acha que tem uma chance menor de gravidez espontânea simplesmente porque tem baixa reserva. Não, né? Não, óbvio que a baixa reserva tem outras implicações. Por exemplo, na fertilização in vitro, no tratamento, ela é muito importante. É importante a gente ter quantidade nesses tratamentos. Mas para gravidez espontânea, não, porque a mulher ovula com um único óvulo, né? Aí, às vezes, a pessoa acha, né, que se ela usar medicação para ovular com muitos folículos, ela vai aumentar a chance de gravidez espontânea. E, na verdade, também não é verdade, né? O que você está fazendo quando você faz isso? Você está postergando uma avaliação que é fidedigna, que vai encurtar o seu tempo de gravidez. E, às vezes, quando essa pessoa chega, né, ela chega no consultório tarde demais. E quando eu falo tarde demais é porque existem janelas de oportunidade para a gente intervir. Então, quando uma pessoa procura precocemente um especialista, às vezes com uma pequena intervenção a gente consegue potencializar a chance de gravidez e a pessoa engravida espontaneamente. Mas se a pessoa continua postergando essa avaliação, a gente perde essa janela e passa para a segunda janela. A janela de fazer um tratamento, fertilização in vitro, inseminação intrauterina com boas chances de gravidez. Se você posterga mais, a gente acaba não conseguindo ter margem nem com a FIV de fazer um tratamento para gravidez com óvulos próprios. Então, o nosso foco é sempre conseguir a janela precoce possível para ser o menos invasivo possível em cada paciente, em cada
contexto e sabe o que, que dói, o que, que mais dói, né? Em mim não é um insucesso, né? O que mais dói em mim não é necessariamente o tratamento dar errado. A gente sabe que nada é garantido, que tudo pode dar certo ou pode não dar certo, mas o que mais dói é saber que a pessoa poderia ter feito uma coisa antes e não fez. E não fez. Isso dói muito, né? Isso dói muito. Mas você não precisa se sentir culpada por isso, né? Você não precisa se sentir culpada por isso, né? Mas agora você sabe, então você tem que fazer alguma coisa por você. Você tem que fazer alguma coisa por você. Se você está tentando e está com dificuldade, não deixe o tempo passar, não deixe o tempo passar. Se deixar eu vou falando direto, tá? Voltando para a qualidade, né? Então o que impacta primariamente na gravidez espontânea é a qualidade do gameta, né? E aí tem mais uma coisa, porque as pessoas ficam com 35 anos na cabeça. Quem de vocês não ouviu falar ou não tem na cabeça que a partir dos 35 fica mais difícil? Você já está completando 35, tem que pensar em gravidez, né? Quantas de vocês já não escutaram algo nesse sentido, né? E na verdade a fertilidade feminina ela começa a cair a partir dos 32, mas é uma queda suave, né? Ela começa a cair de maneira mais acentuada a partir dos 35, né? Então, digamos que se você está pensando somente pela idade ou conhece alguma pessoa, tem alguma amiga, a fertilidade ela começa a cair por volta dos 32. Só que isso as pessoas têm que tirar da cabeça que elas não são uma média. Isso é para uma média populacional. Você é uma pessoa individual, você é uma pessoa única. Então não queira ser, né, não queira ser tratado como uma média, seja tratada de maneira única, de maneira individualizada. Tem pessoas, por exemplo, né, que teve uma paciente que eu atendi semana passada que entrou na menopausa aos 32 anos, teve menopausa precoce. E aí talvez essa pessoa tivesse pensando na fertilidade, cair com 35 anos, né, e teve menopausa aos 32. Então, o que você tem que fazer, o que você tem que orientar suas amigas, as pessoas que estão próximas a você, tenha uma avaliação individualizada. Se você pensa em engravidar lá na frente, daqui 5, 6, 7 anos, 10 anos, passa em algum especialista para que ele possa ter uma avaliação básica da sua fertilidade e fazer o aconselhamento adequado. Eu tenho uma consulta, por exemplo, estruturada sobre aconselhamento reprodutivo, né? E qual a ideia desse aconselhamento reprodutivo? A ideia desse aconselhamento reprodutivo, primeiro, é conhecer as peculiaridades da sua fertilidade, né? Reserva ovariana, se está tudo certo, seus hábitos, mostrar e ensinar você tudo sobre a fertilidade feminina, falar sobre a questão masculina para você entender com informações confiáveis e você saber exatamente quais suas chances de gravidez agora, qual sua chance de gravidez daqui a 5 anos, qual o impacto de ter 1, 2, 3 filhos, porque isso modifica muito o planejamento familiar, e quais estratégias que a gente pode tomar para que você consiga decidir o momento apropriado para ter o seu filho e reduzir o risco do tempo nas suas chances de gravidez, né? No seu impacto na sua fertilidade, no seu impacto reprodutivo. Então isso é muito importante, você promover sempre o seu autoconhecimento. Outra dúvida que é extremamente comum: qual o dia mais fértil? É no dia da ovulação, é depois da ovulação, é antes da ovulação, né? E aí eu já vou falar para vocês de cara, o dia mais fértil da mulher é 1 a 3 dias antes da ovulação. Mas existe uma janela de fertilidade que demora, assim, que demora, né, praticamente uma semana. Então existe uma semana em que tem uma janela de fertilidade. Ela começa baixo, tem o pico ali entre 1 a 3 dias antes da ovulação e depois cai. Sendo que um dia depois da ovulação praticamente zero, né? Praticamente zero a chance de gravidez. Né? E aí qual seria o problema? Né? São as pessoas não conseguirem fazer, né, esse cálculo, não saber exatamente o período fértil.
Eu já vi pessoa, por exemplo, fazendo acompanhamento do ciclo, né? E aí no dia da ovulação a pessoa era o dia que a pessoa tinha relação, ela não está aproveitando o máximo do seu potencial, né? Porque ela não conhece, né? Não sabe fazer o cálculo do período fértil e não sabe o dia que ela tem uma maior chance de gravidez espontânea. Né? Qual a consequência disso? Acabar reduzindo a chance de gravidez espontânea. Então você procurar o autoconhecimento, procurar uma avaliação, procurar um acompanhamento especializado pode ser importante para que você se conheça e que você extraia de vocês dois o máximo do potencial reprodutivo. Né? Então, o que nunca te falaram, que muitas pessoas acham que é no dia da ovulação que é a maior chance de gravidez, mas na verdade é um pouco antes. Né? É um pouco antes. E qual é o grande confundidor nisso aí? Né? A internet, ela tá aí, né? Ela tem muita informação, tem muito conteúdo, tem muita coisa divergente. Então, se por um lado você ter acesso à informação é algo que é extremamente benéfico, porque antigamente o médico falava e você era obrigado, entre aspas, a acreditar, hoje você tem muita informação aí pela internet, né? Só que muita coisa também te confunde e às vezes te leva para o caminho errado. Às vezes te leva para o caminho errado. Então é importante você ter essa noção geral, mas procurar uma informação que é mais fidedigna, porque senão você pode acabar indo para um caminho que não vai aumentar a sua chance de gravidez. Né? Um tema que é muito polêmico, qual a frequência de relações, né, que deveria ter para ter o máximo de chance de gravidez. Tem gente que fala que é todo dia, tem gente que fala que é dias alternados, tem gente que fala que é a cada 3 dias para acumular, entre aspas, né? E aí, qual é o grande problema relacionado a isso? As pessoas, né, empiricamente acreditam em alguma informação, pressionam o parceiro e acaba gerando conflitos relacionados à frequência de relação que tem que ter. Né? E aí, às vezes, as pessoas têm relação em uma frequência inadequada. Consequência disso, reduz chances de gravidez, gera conflito com o parceiro, pressiona, gera um contexto de ansiedade e quanto maior a ansiedade, maior a chance do parceiro ter algum grau de disfunção. E aí você acaba reduzindo chance de gravidez e gerando um conflito dentro de casa. E você enfraquece a sua família. Porque essas questões psicológicas, elas são muito prevalentes, nesse contexto de pessoas que estão em processos de tentativa e processos de infertilidade, de dificuldade de gravidez. Vocês sabiam que pacientes com infertilidade, elas têm um índice maior, né, de depressão? Né? E são esses pequenos conflitos que, se a gente não alertar as pessoas, né, elas acabam se tornando um ciclo vicioso. Ela acaba se tornando um ciclo vicioso e acaba enfraquecendo o relacionamento. Né? Então, por uma informação errada, você pode acabar afetando, né, a questão da fertilidade do casal como um todo. E mais do que isso, às vezes você está afetando o senso de masculinidade do seu parceiro. Né? Que é algo que vai no ego da pessoa. Né? E o que nunca te falaram, a frequência ideal depende. Por que depende? Né? Quando existe um fator masculino leve, é sugerido ter relações a cada 2 dias ou a cada 3 dias, né? E não diariamente. Quando existe um fator masculino leve, é sugerido, entre aspas, acumular. E aí o intervalo é em dias alternados ou a cada 3 dias. Né? É isso que é sugerido. Pacientes que não tenha alteração no espermograma pode ter relação diária, não tem problema, isso não modifica a chance de gravidez. Mas é importante frisar, você não deve pressionar, ninguém deve ser pressionado a fazer algo que não se sinta à vontade. Por exemplo, se um casal tem o hábito de ter uma relação por semana, né? Isso é o hábito daquele casal. Eles não têm que aumentar a frequência
sexual deles se não for algo do desejo deles ou de um deles, porque senão você pode acabar gerando um transtorno para aquele casal, né? O importante é você, né, respeitar a frequência de cada casal e, se precisar, se tiver uma frequência de relação menor do que 2 vezes por semana, por exemplo, ou a cada 3 dias, ou menor do que a cada 3 dias, a gente fazer um tratamento chamado namoro programado, ou seja, a gente identifica esse período fértil da mulher. Quando tem a maior chance de gravidez, aquela relação que era 1 vez por semana, a gente orienta que seja nesse período. E aí a gente vai conseguir extrair o máximo do potencial reprodutivo desse casal, sem promover um estresse psicológico, sem promover um estresse dentro daquele lar, dentro daquela casa. E aí a gente consegue encurtar o tempo, né, de gravidez. Né? A gente consegue encurtar o tempo de gravidez. Tô vendo aqui um comentário, né, 1 vez por semana, aí tem outra por fora, né, é engraçado, mas tem uma coisa que é muito interessante, né, primeiro, né, a gente tem que respeitar o limite das pessoas, segundo, o conceito de disfunção, né, a disfunção, ela está relacionada com o grau de satisfação. Tem pessoas, por exemplo, que tem 1 vez por mês, né, se tá bom para eles, se tá tranquilo, tá ótimo. Tem pessoas que têm relação diária, e mesmo assim as pessoas não estão satisfeitas. Essa pessoa tem disfunção. A que tem diária e que não está satisfeita. Né? Então o grau de disfunção está mais relacionado com o potencial de satisfação de cada um. Né? Então a gente tem que tirar aquele mito, né, de que existe uma frequência que é padrão e se você estiver fora dessa frequência você tem disfunção. Não, a disfunção ela não está associada à frequência, ela está associada ao grau de satisfação de cada casal. Mas eu entendi a brincadeira que você falou aí, espero que seja brincadeira, mas eu entendi. E aí agora eu vou falar uma coisa para vocês que vai fazer total sentido, que é assim, a cabeça de vocês é boom, né, relacionado à fertilidade, está relacionado a quando você deve investigar, né, os casais que estão em processo de tentativa. E aí tem aquele mantra, né, até os quem tá com dificuldade de, sei lá, quem está tentando até os 35 anos, você investiga após 1 ano de tentativa, entre 35 e 40 após 6 meses, e após os 40 anos, antes de iniciar as tentativas, é recomendado. Por quê? Vocês já pararam para pensar o porquê, né, desse tempo de tentativa de acordo com a idade da mulher? Como eu falei, a fertilidade ela é muito dependente do tempo e a gente tem que aproveitar janelas de oportunidade, né? Porque senão você reduz a quantidade e a qualidade. Quanto mais jovem a mulher, mais a gente pode esperar, porque o impacto do tempo na fertilidade é um pouco menor. Então, até 35 anos, esperar 1 ano na maioria das mulheres é algo que não tem um impacto tão significativo. Então, a gente pode esperar um pouco mais. Se for mulheres abaixo de 30 anos, às vezes a gente avalia com 1 ano e espera mais 1 ano de tentativa. Porque esses 2 anos, abaixo dos 30 anos, não tem um impacto relevante na fertilidade feminina. Né? Entre os 35 e 40 anos, existe uma queda acentuada da fertilidade. Então a gente espera 6 meses para investigar e se tiver alguma coisa a gente já tenta reverter. E após os 40 anos, a queda é tão acentuada que a gente não pode dar margem para o azar, a gente tem que investigar antes de iniciar a tentativa, porque se tiver alguma coisa, a gente já reverte, a gente já otimiza, libera para engravidar por 3 meses e reavalia depois. Por quê? Porque se a gente perder o time, se a gente perder a janela, a gente pode acabar não conseguindo fazer com que essa mulher, com que esse casal tenha objetivo nem com tratamento. Então, por isso, né, é essa justificativa desse tempo que a gente tem para poder fazer a investigação da mulher, para poder fazer a investigação do casal. Né? Então, isso é impactado principalmente pela qualidade. 80% dos casais que estão tentando engravidar, eles engravidam nos 6 primeiros meses. Então, assim, se você pega pacientes até 32 anos, em que 90% engravida no primeiro ano, 80% desses engravidam nos 6 primeiros meses. Então, minha recomendação, se você não quer tentar desde o início
auxiliada e orientada por um especialista que possa otimizar não somente você, mas o seu parceiro, depois de 6 meses, procure um especialista. Né? Procure um especialista. Pelo menos o meu objetivo, não é fazer tratamento. O tratamento ele pode surgir como uma demanda, mas o meu objetivo é investigar, encontrar um problema e tentar reverter esse problema para que você engravide espontaneamente. A natureza, eu gosto muito de seguir a natureza. E na natureza as pessoas têm que engravidar espontaneamente mesmo. Então, para mim, é essa a opção, a primeira opção. Se tiver algum obstáculo, os tratamentos eles surgem para contornar esse obstáculo. Né? Mas as pessoas foram feitas para engravidar espontaneamente. É meu objetivo principal. Né? O meu objetivo principal. E aí, às vezes, aparece, né, quando você sugere alguma coisa, né, quando você fala alguma coisa assim relacionado a investigação, a procurar um especialista. Tem pessoas que falam assim, eu não quero, né, eu não quero fazer isso, enfim, arrumam uma série de desculpas, né. Todas as pessoas elas têm direito de querer uma coisa ou não querer outra, né, mas, e aí é opinião pessoal, tá? Eu acho que quem tem que gostar ou quem tem o que não gostar de alguma coisa, né, geralmente é criança. Criança que não gosta de uma coisa, né, e aí deixa de fazer. Só faz o que gosta. A gente é adulto, então a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Se você tem um sonho, vai atrás do seu sonho. Você faz, não interessa o que está no caminho, você vai vencer isso. Né? Você vai vencer isso. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo essa live. Né? Tá lá no shopping minha esposa, minha filha, minha sogra e minha tia Vicentina, que Deus me deu e eu cuido. Eu estou aqui em casa sozinho. Né? Onde é que eu queria estar? Aonde eu gostaria de estar? Gostaria de estar lá no shopping com elas, com minha esposa, com minha filha, né? Não ia falar futura filha, mas é minha filha já, com minha sogra, com minha tia, né? Pessoas que eu amo, né? Passeando. Mas não, eu assumi um compromisso. Assumi um compromisso com vocês. E aí no final eu vou falar um pouco mais desse compromisso. Mas eu assumi um compromisso com vocês e eu tô aqui fazendo o que deve ser feito. Não tô aqui porque eu gosto, porque eu não gostaria, não, tem que ser feito, eu tenho que fazer isso. E aí eu tô aqui com vocês. Né? Então a gente tem que às vezes perder esses hábitos infantis que a gente tem. Cara, tá com dificuldade? Procura uma pessoa, procura ajuda. Né? Vai porque tem que ser feito, porque é teu sonho, o objetivo é o foco final. Não é o meio do caminho necessariamente. Né? Não é o meio do caminho necessariamente. E aí existem basicamente 3 tipos de pessoas. Né? E aí você vai me falar aqui qual tipo de pessoa você é. Na verdade não me fala não. Pensa com você, né? E fica com isso na cabeça. Tem aquele tipo de pessoa que está tentando, mas não enxerga que tem problema. Então a pessoa que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, não enxerga que está com dificuldade e está só tentando. Né? Tem aquele tipo de pessoa que sabe que tem problema, não sabe às vezes o problema, mas sabe que tem algum problema, mas por algum motivo fica procrastinando, fica procurando desculpas, fica procurando justificativas para não ir resolver esse problema. Essa pessoa não busca solução. Né? E tem aquelas pessoas que sabem que tem problema e já estão resolvendo isso, já procuraram especialistas, já estão, né, se organizando para procurar um especialista, teve indicação de tratamento, está se organizando para fazer tratamento, está fazendo atividade física, está fazendo dieta, né, está caminhando para frente. Então existem basicamente, né, esses 3 tipos de pessoas. As que não sabem que estão com problema, as que sabem que tem algum problema, mas estão enrolando, estão procrastinando, e tem aquelas pessoas que sabem que tem problema e estão em busca da solução. Pense aí com você, que tipo de pessoa você é? Né? Em qual dessas 3 é que tem uma maior chance de você conseguir o seu objetivo final? Né? Qual dessas 3 que tem um objetivo, que tem uma chance maior de você conseguir o seu sonho? Né? Então, às vezes, é importante você parar, né, de procrastinar e você tomar um rumo, porque ficar parado não vai te levar a canto nenhum. Né? Não vai te levar a canto nenhum. Agora eu vou falar, né, de algumas dúvidas, né, que eu selecionei aqui de pessoas que colocaram na caixinha. Né? Então, de uma paciente que teve 2 filhos, né, 2 filhos saudáveis, e agora aos 39 anos teve um abortamento. Né?
Então ela queria saber se a causa do abortamento e se ela vai ter dificuldade para engravidar. Primeira coisa, o mais comum, né, nessa idade, aos 39 anos, é que esse abortamento tenha sido por causa de uma questão de qualidade, né, qualidade de gameta, ou seja, é um problema do embrião. Né? E na maioria das vezes isso não é nem culpa da mulher, nem é culpa do parceiro, né? Nem é culpa do parceiro. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né? É que apesar disso ser o mais comum, a gente não pode dar chance ao azar. Então, essa pessoa, ela acertou em vir para uma avaliação precoce, porque existem exames simples que a gente pode fazer, né, e evitar um novo abortamento. A gente está numa janela em que a fertilidade cai de maneira acelerada. Você vai esperar quantos abortamentos para descobrir que tinha uma causa simples e reversível para evitar um novo abortamento? Parece que é tortura a pessoa, né, às vezes não procurar uma avaliação, né, e simplesmente deixando acontecer. Então, a gente propôs inicialmente uma avaliação básica inicial para encontrar, sem ser muito invasivo, nosso objetivo não é ser invasivo, mas é encontrar causas reversíveis que possam ser evitadas. Né? Então, tem 3 coisas que eu vou chamar a atenção aqui para vocês. Primeira coisa, ter 2 filhos saudáveis não é atestado de fertilidade nem para homem nem para mulher. Né? Muitas pessoas acham que isso é atestado de fertilidade, não tem nada a ver. As pessoas nascem hipertensas, com pressão alta? Não. Tem pessoas que desenvolvem alteração da pressão no decorrer da vida. Então, tem algumas alterações, tem algumas doenças que surgem no decorrer da vida e impactam a fertilidade, tanto feminina como masculina. Né? Segunda coisa, o que eu sugiro? Avaliar fatores que são relacionados ao processo de abortamento e que são reversíveis para evitar com que isso aconteça novamente. Né? E terceiro, otimizar o parceiro, porque para ter um bom embrião, um embrião com boa qualidade, a gente precisa não somente de um bom óvulo, mas também de um bom espermatozoide. Né? Preconceito é, né, achar que ir no fertileuta vai ter que fazer FIV, ou que os fertileutas todos indicam FIV. Né? Eu me excluo desse grupo. Né? Eu não sou uma pessoa que tudo é FIV, vai ter que fazer FIV com biópsia embrionária. Não, como eu falei, o objetivo das pessoas é engravidar espontaneamente e assim é o meu. A FIV pode surgir em um contexto, né, em que existam dificuldades. Por exemplo, já tive paciente jovem, né, abaixo de 33 anos, que teve 2 abortamentos e ela não tinha psicológico para passar por um terceiro abortamento. Né? A gente discutiu e essa paciente, por exemplo, ela acabou optando por fazer tratamento e fazer uma biópsia do embrião para selecionar um embrião com uma menor chance de abortamento, porque embrião euploide também pode evoluir para perda gestacional. Por outro lado, eu já tive paciente que teve 3 perdas, que pensou em fazer FIV, que pensava que o marido deu uma alteração em um exame, né, de espermograma, não vou citar nomes por aqui, né, mas fez um tipo de espermograma específico, deu alteração, a paciente ficou assustada, achou que tinha que fazer fertilização in vitro, fazer FIV, eu chamei, conversei e sugeri justamente ao contrário, manejar, melhorar e tentar espontaneamente. A gente encontrou um problema, então o nosso próximo passo seria resolver o problema. E a gente conseguiu resolver, ela engravidou novamente e a gravidez está indo muito bem, obrigado. Agora já está lá próximo de 20 semanas de gravidez. Então tudo é sempre individualizado de acordo com o contexto de cada casal. Né? Mas se você não procurar um fertileuta, né, às vezes você perde a possibilidade, a oportunidade de ter um desfecho positivo assim. Né? E também não pode procurar uma pessoa e porque a pessoa foi grosseira, porque a pessoa não foi, né, não correspondeu às suas expectativas, que você vai parar por aí. Não! Você deve procurar, né, outra opinião, outro especialista, até você encontrar algum que seja condizente com os seus princípios, que seja condizente com que você tenha confiança, né? Que você tenha confiança. Então, pelo amor de Deus, não seja resultado das suas desculpas, não seja resultado disso, pelo amor de Deus, tá?
A segunda paciente, né, com uma trompa obstruída, eu posso engravidar? Né? Isso é algo que é muito... enfim, tem algumas coisas bem interessantes que eu vou falar aqui para vocês. Né? Primeiro, algo que ninguém nunca te falou, né, e que às vezes é difícil falar, né? Porque as pessoas elas buscam em mim, elas buscam na medicina a solução para os seus problemas, né? Para os seus problemas. E a medicina ela tem limitações. A medicina ela tem limitações, a gente não consegue enxergar tudo, a gente não consegue avaliar tudo, né? E a gente como médico, a gente tem que entender essas limitações para que a gente não alimente falsas expectativas nos pacientes, para que a gente promova um tratamento adequado, individualizado para os nossos pacientes, né? E aí, voltando para a questão da trompa. Os exames que avaliam a trompa, eles avaliam principalmente se a trompa está pérvia e pode dar uma ideia da morfologia. O que é morfologia? A forma, digamos assim, a anatomia da trompa, se ela está enovelada, se ela está fixa, se ela está posicionada para cima, se ela está posicionada para baixo, né? Então ela dá um pouco dessa ideia. Mas a trompa tem, por exemplo, dois outros aspectos que são positivos para a fertilidade. Ela faz movimentos contráteis e ela tem alguns cílios que auxiliam tanto na progressão do espermatozoide como no retorno do embrião para o útero, para ele implantar. E como é que eu avalio esses dois fatores? Não tem como avaliar. Não tem como. Não tem como avaliar esses dois fatores. E aí eu falo, a medicina ela tem limitações. O que a gente sabe, se tem uma trompa obstruída, teve alguma coisa ali naquela pelve que promoveu a obstrução daquela trompa. E se estava na pelve, a outra trompa também estava exposta. Pode ter tido algum acometimento parcial que não tenha provocado obstrução e que tenha prejudicado esses outros dois fatores que não são avaliados? Pode. E como é que a gente vai estabelecer isso? Pelo tempo de tentativa. Então, se é um casal jovem, se é uma pessoa, por exemplo, de 25 anos, né, que tem uma boa reserva ovariana, tem uma boa quantidade de óvulos, pela idade a qualidade é boa, não tem um fator masculino associado, nada, eles podem tentar por um tempo. Se eles estiverem tentando, por exemplo, por 10 anos, sem sucesso, eu não encontro mais nada, provavelmente esses dois fatores, a contratilidade e os cílios, estão prejudicados e isso pode estar dificultando o processo de gravidez. Então tem coisas que eu não vou conseguir avaliar, né? E aí a gente já puxa um gancho, tá? Depois eu vou falar sobre infertilidade sem causa aparente. Vou falar agora não, vou continuar aqui no raciocínio, tá? Que senão eu vou puxando e aí eu não finalizo esse aqui, né? Então, né? Se tem um fator de um lado da trompa, o que provocou aquilo ali que estava na pelve também pode provocar outra. Mas tem um outro aspecto importante que as pessoas também não falam. Primeiro, era que a medicina não tem limitação. Segundo, e aí a diferença de um bom especialista, né, é que a depender do lugar que o exame deu obstrução na trompa, às vezes essa obstrução pode não ser verdadeira, né? Às vezes essa obstrução pode não ser verdadeira. Teve duas pacientes já, uma ano passado e a outra já tem tempo, não lembro quando foi, que chegou com um exame que quando eu olhei, eu bati o olho na radiografia, ela fez a esterossalpingografia, né, pela localização que estava a obstrução, eu suspeitei de uma contratura da musculatura, né, ali da região da saidinha da trompa, e como o músculo contraiu durante o exame, não deixou o contraste passar. Então foi uma falsa obstrução, digamos assim, né? Foi uma obstrução transitória tubária, né? Durante o exame, mas que não era verdadeira. A gente organizou a paciente, modificou algumas coisas no protocolo dela e refez o exame. As duas trompas estavam pérvias. As duas trompas estavam pérvias. Então, até isso, o bom senso relacionado aos exames que você faz é importante, porque a gente não trata exames. A gente trata um paciente, a gente trata uma pessoa e a gente tem que ter uma visão ampla, né? A gente tem que ter uma visão ampla relacionada a esse processo de
de investigação. Né? Já que eu estou falando de trompa, perguntaram aqui sobre hidrossalpinge. O que é hidrossalpinge? É um acúmulo de líquido, né? E aí, assim, eu tô lendo agora, parei para falar sobre isso porque tem um caso que me marca muito relacionado a hidrossalpinge, né? É o acúmulo de líquido na trompa. E qual o problema disso? Esse líquido, ele fica lá, ele está num contexto inflamatório e ele reflui para o útero. E quando ele fica pingando ali no útero, ele modifica a receptividade endometrial e ele reduz chances de gravidez, né? Tratamento padrão, geralmente é retirar a trompa, né? Geralmente é retirar a trompa. Só que algumas pessoas, elas, por N motivos, elas podem não retirar a trompa, podem não querer retirar a trompa. Então, existem outras possibilidades de tratamento, mas que não são tão eficazes. Por exemplo, escleroterapia, você faz um tratamento, digamos assim, cirúrgico, você coloca um pouquinho de líquido, né? Você aspira o líquido da trompa, coloca um tipo de solução preparada, né, no laboratório que vai, digamos assim, esterilizar a trompa. Então, às vezes isso resolve, às vezes isso não resolve. O padrão seria retirar, mas existe um tratamento não cirúrgico para isso. Essa trompa vai voltar a ter sua funcionalidade? Provavelmente não, mas você evita o refluxo daquele lado. Para quem que a gente às vezes faz isso? Para quem tem a outra trompa saudável. Então a gente pode sugerir esse tipo de tratamento para quem tem a outra trompa saudável. Mas sobre o caso que eu falei sobre a hidrossalpinge, adenomiose e sucesso na FIV. Eu vou fazer uma... isso aqui está no meu cronograma, eu vou falar sobre isso numa live única. FIV e adenomiose na FIV. Né? Mas teve um caso da hidrossalpinge que foi muito interessante, né? Porque eu atendi a paciente e eu vi hidrossalpinge no ultrassom e aí já conversei com ela na consulta, né? Falei sobre cirurgia e aí ela me falou o seguinte, ela falou, doutor, é o seguinte, né? Não vou fazer nenhuma cirurgia, né? Eu tive uma cirurgia de emergência há 1 ou 2 anos, né? Tive complicação, fiquei 15 dias na UTI e hoje eu só vou fazer uma cirurgia se for caso de vida ou morte. Eu não vou fazer cirurgia eletiva. E a gente acabou decidindo conjuntamente, né, por transferir o embrião sem mexer na trompa que tinha hidrossalpinge. Né? E a gente fez um tratamento, ela tinha um bom número de embriões e a gente optou por transferir um embrião, né, mesmo com hidrossalpinge. Ela engravidou e teve o bebê. A hidrossalpinge, ela não vai zerar a chance de gravidez, e isso faz parte do bom senso, ela vai reduzir a chance de gravidez. O recomendado é tratar, por quê? Porque é um fator reversível, então quando você tira aquilo, você restaura a chance de gravidez na FIV, né? Mas nessa paciente específica que teve um trauma muito grande passado, a gente acabou optando conjuntamente por transferir o embrião sem mexer nessa trompa dela e graças a Deus deu certo, né? E ela já está com o bebê no colo. Então são coisas que faz a gente, né? São coisas que faz a gente refletir um pouco. Uma outra paciente, aí assim, vai lembrando, né? Eu vou lembrando. Uma outra paciente, por exemplo, ela fez o exame das trompas, né, para avaliar a esterossalpingografia, e aí ficou um pouquinho de contraste acumulado na trompa. E aí depois ela foi fazer o ultrassom por algum motivo transvaginal. E aí o ultrassom viu um pouquinho desse líquido acumulado, o médico não perguntou nada para a paciente não falou, e ele colocou no laudo que ela tinha hidrossalpinge, porque simula. Imagine se essa pessoa traz um laudo, né, para um médico que não tem cuidado e que não tem a noção de ultrassom, né, e olhasse lá a hidrossalpinge e indicar a paciente para cirurgia. Aí o que foi que eu fiz? Eu falei, uai, mas eu não tinha visto essa hidrossalpinge aqui, eu faço os exames de ultrassom, né? Eu examino minhas pacientes na consulta. Aí eu fui, examinei ela e não tinha nada de hidrossalpinge. Aí eu falei, estranho, esse médico viu aqui esse líquido na trompa, tu fez alguma coisa nesse dia? Eu fiz, doutor, eu fiz o exame das trompas. Se fosse uma outra pessoa, por muito menos, ela ia ser encaminhada diretamente para a cirurgia, né? Então ter esse tipo de bom senso é importante. Na FIV, na fertilização in vitro, né? Como os níveis de hormônio sobem, né, eles elevam de maneira suprafisiológica, digamos assim, transitoriamente, né,
tem uma elevação dos níveis hormonais, aumenta o nível de secreção. Às vezes o muco cervical, por exemplo, da paciente está exacerbado, né? E na trompa tem a produção, né? Tem a produção também de muco. E às vezes na FIV essa produção na trompa ela é um pouquinho exacerbada e acumula um pouco de conteúdo na trompa. E às vezes as pessoas confundem com uma hidrossalpinge, mas aquilo é transitório, isso vai ser reabsorvido. O que às vezes a gente faz? A gente não transfere naquele ciclo, espera ter o processo de reabsorção desse muco tubário e depois que ele se resolveu, sem cirurgia, sem mexer, sem nada, a gente transfere o embrião para o paciente. Então isso é uma outra coisa que faz parte do bom senso que a gente pode ter, né? Isso é uma outra coisa que faz parte do bom senso. A todo momento a gente frisa e está frisando aqui, né? A gente frisa e está frisando aqui a importância do tempo, né, na fertilidade. A importância do tempo, me dá só um segundo aqui. Pronto. A importância do tempo na fertilidade, e não tem nada que possa fazer a gente ganhar tempo. O que a gente tenta fazer a todo momento é acelerar resultado. Então, o que eu tento fazer sempre é reduzir o tempo para a gravidez, porque a gente não tem como ganhar mais tempo. O que pode fazer a gente, entre aspas, congelar a fertilidade no tempo é a preservação da fertilidade. Mas ainda assim a gente não consegue espaçar o tempo. A gente não consegue espaçar o tempo. A gente tenta a todo momento acelerar o resultado, seja espontaneamente, seja através de tratamento. Então, pelo amor de Deus, não deixe o tempo passar, não deixe o tempo passar. Procure coisas que podem acelerar o seu tempo. Atividade física, boa alimentação, orientações de especialista, orientação confiável, né? Coisas que podem acelerar o seu resultado. Essa semana eu recebi um WhatsApp, né, de uma paciente, né, que tem mais do que 43 anos. Né, ela já tinha feito 3 tratamentos, 3 FIVs com óvulos próprios, não deu certo. Fez tratamento com óvulos doado, né, e vai transferir. E aí ela me mandou uma mensagem triste, né, falando: doutor, eu conheci aqui 2 pessoas acima de 43 anos que fez tratamento com óvulos próprios e deu certo. Será se eu parei cedo demais? Será se eu não tinha que dar continuidade? Né? E aí é algo que às vezes sensibiliza a gente bastante, né? Às vezes sensibiliza a gente bastante. E a gente tem que entender e parar para refletir no contexto como um todo. Primeiro, a gente tem que ter limites, né? Essa paciente, a minha paciente, ela já tinha feito 3 tratamentos, ela tinha uma idade avançada, né? Quantos tratamentos ela teria que fazer mais para conseguir um objetivo, né? Digamos que se seu vizinho ganhar na Mega Sena, quer dizer que todo mundo vai ganhar. Às vezes você pode passar a vida toda jogando e não ganhar, né? A gente tem que diferenciar, né, esse contexto de exceção e regra. Provavelmente essas outras pessoas, né, são num contexto de exceção. E ainda tem mais. Às vezes a gente tem que ter o bom senso para saber o que aquelas pessoas passaram para chegar até ali. Será que aquelas pessoas elas estão falando a verdade? Porque tem pessoas que não falam a verdade. E a gente acredita no que as pessoas estão falando e pode acabar se frustrando, né? Então é muito importante ter bom senso, né, quando a gente está avaliando o contexto de outra pessoa. E eu volto a repetir, a gente tem que parar de ter uma obstinação negativa relacionado aos frutos que as outras pessoas colhem. A gente tem que olhar o que a gente tem que fazer para que a gente possa chegar no nosso sucesso, ter o nosso objetivo cumprido. Cada pessoa é única, cada pessoa é individual. Então a gente tem que olhar sempre para os nossos resultados, para o que a gente pode fazer para melhorar a nossa fertilidade.
né? A gente tem sempre que avaliar o que a gente tem que fazer para melhorar nossos resultados. Um lema, né, que eu adotei, né, hoje eu sou grato por tudo que acontece na minha vida, sejam coisas positivas, sejam coisas negativas que venham a ocorrer, eu tenho uma gratidão enorme, eu nunca perco, eu sempre acerto ou eu aprendo, é sempre nos erros que você aprende. Então não se preocupe em errar, se preocupe em ficar parada e não conseguir se mover. Por exemplo, você sabe que você tem o objetivo de ter um filho. Você às vezes não dá o primeiro passo, que é ter bons hábitos, fazer atividade física e manter uma boa alimentação. Se você não dá o primeiro passo, você está parada. E estar parado não vai te levar a canto nenhum. Então é melhor você dar o primeiro passo, nem que você erre e volte e aprenda que o caminho não é esse, é outra direção que você tem que seguir, né? Para você conseguir aprender alguma coisa, você tem três possibilidades. Primeiro, tentativa e erro. Você vai tentando, errando, tentando, errando. Segundo, você pode estudar e aprender o que é o certo. Terceiro, você pode procurar alguma pessoa que tenha experiência para te ensinar e te orientar os caminhos. Qual é o problema do primeiro? O tempo que você perde para você descobrir o caminho certo. Qual é o problema do segundo em que você vai estudar? Eu demorei 6 anos de faculdade, 1 ano e meio de residência, 1 ano e meio morando no Canadá, 1 ano de especialização, alguns anos de experiência prática para eu conseguir enxergar os caminhos e passar de maneira fidedigna, né, para vocês possibilidades. Então, se você quiser estudar isso tudo para você aprender o que é certo, é uma possibilidade, mas você perde muito tempo. A terceira opção é você procurar pessoas que possam te direcionar, mostrar o caminho que você deve seguir e você decidir se você vai ou se você não vai, né? E você decidir se você vai ou se você não vai. Então, meu lema é que eu nunca perco. Eu sempre acerto ou eu aprendo, né? Ou eu aprendo. Nossa, noite intensa, né? Agora já tem um pouco mais de 1 hora de live. Se deixar aqui, eu acho que eu consigo tranquilamente falar 5 horas seguidas de live, né? Hoje a gente viu diversos aspectos sobre a fertilidade feminina, focando em alguns aspectos que talvez você nunca ouviu falar, né? A gente falou sobre qualidade dos óvulos, a gente falou sobre quantidade de óvulos, a gente falou sobre período fértil, a gente falou sobre frequência de relações, a gente falou de dúvidas de pacientes, a gente falou de pacientes que já tiveram filhos, pacientes em contexto de abortamento, paciente com problema tubário, acabou falando um parênteses aqui também de hidrossalpinge, né? De pessoas que viram outras pessoas semelhantes terem o sucesso e se comparado, né, a essas pessoas. A gente falou da importância do tempo para a fertilidade, a gente trabalhou um pouco sobre o processo de mentalidade, né, que eu abordei muito na live anterior, mas a gente falou um pouquinho aqui também sobre o processo de mentalidade, né, para fazer com que você consiga, né, continuar seguindo rumo ao seu objetivo, né? A direção ela é única, né? Não tem como voltar, não tem como ir para trás, não tem como dar marcha ré. Por isso que eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais, só vamos, porque a gente só vai em frente, a gente não retorna, não tem possibilidade de ir para trás. Eu assumi, como eu falei, um compromisso comigo mesmo, né? E hoje eu vou assumir e reforçar esse compromisso com vocês. Como eu falei, né, essa notícia de gravidez me deixou muito sensibilizado, me deixou muito tocado. É uma coisa que eu quero que vocês sintam também, né? E se vocês quiserem tudo de mim, eu vou entregar. Mas eu não aceito menos do que todo empenho de vocês. Eu entrego tudo e eu vou entregar tudo. Mas eu não aceito menos do que todo o empenho de vocês. Não é, nem nunca será somente sobre engravidar. É sobre gerar e transformar. Né? Vamos em frente, não tem como voltar para trás, não tem como ir para trás, né? Só vamos. E quase que eu esquecendo, né?
quase que eu ia esquecendo. Toda semana agora eu vou fazer uma live. Eu já tinha assumido esse compromisso comigo mesmo e agora eu estou falando verbalmente, estou assumindo verbalmente com vocês. Toda quinta-feira, pelo menos nesse mês de fevereiro e no mês de março, eu vou fazer uma live às 8h30 da noite. Na semana que vem eu vou ter um recesso, né? Eu vou viajar para Bahia com Pamela, né? Vai ser o período de carnaval, mas eu assumi um compromisso. Na quinta-feira eu vou ter que modificar o horário. Eu não sei se essa live vai ser 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, mas não tem jeito de eu cancelar essa live. Ela vai ser na quinta-feira. Eu só vou avaliar direitinho o horário. Pode ser 3 horas da manhã, o horário que for, mas eu acho que vai ser entre 6 ou 7 horas da manhã. Eu vou fazer essa live e nas semanas subsequentes, toda quinta-feira às 8h30, né, eu tenho um compromisso aqui com vocês. Tá? Eu tenho um compromisso aqui com vocês. Qual o tema que eu separei, né, para nossa live de carnaval? Né? É uma coisa que é muito interessante, né? É muito interessante mesmo, uma pergunta que eu tenho escutado e eu tenho minhas próprias conclusões e eu vou entregar isso para vocês. Por que muitos casais engravidam espontaneamente na véspera da FIV? Né? É um tema que é muito intrigante, né? Eu tenho as minhas percepções e aí eu vou passar quase uma hora explicando para vocês o porquê que eu acho que muitos casais engravidam na véspera da FIV. Né? Alguém falou aqui da Iane, né? Deixa salva. E por enquanto eu estou deixando salvo. Não vou deixar salvo todas as lives, eu devo deixar salvo por 1 ou 2 dias, porque eu tenho que valorizar as pessoas, né, que abrem mão dos seus afazeres, assim como eu abri e estou abrindo do meu, né, para valorizar esse tempo de assistir, de estar aqui com a gente, de interagir, de mandar mensagem, de mandar as perguntas. Então, eu devo deixar salvo por 1 ou 2 dias, porque eu também entendo a flexibilidade, às vezes não dá para a pessoa, né, assistir, mas eu não pretendo deixar salvo por muito tempo. A da semana passada eu acabei deixando, essa eu vou deixar por alguns dias, mas eu não pretendo deixar essas lives salvas para valorizar justamente você que está disponibilizando o seu tempo e que está aqui comigo, que está querendo evoluir, que está querendo, né, caminhar em direção ao sonho. Mais uma vez, não é somente sobre engravidar, é sobre gerar e transformar. Não tem como ir para trás, a gente só vai para frente, quebra a marcha ré, só vamos. Um forte abraço, uma excelente noite a todas vocês. Muito obrigado pela atenção. Estamos juntos, tá? Se tiver alguma dúvida que eu não tenha colocado aqui, né, se tiver alguma dúvida que eu não tenha respondido, manda para mim. Deixa eu só dar um print aqui. Pronto. Manda para mim, no meu feed, né? Nos comentários dessa live, manda lá sua dúvida, porque eu tô olhando tudo, eu tô avaliando tudo e eu vou fazer uma sequência de lives baseado, né, na pergunta. Doutora Fernanda falou, me responde depois, por favor. Coloca lá nos comentários, né? Coloca lá nos comentários da live que eu vou deixar salva, que eu vou responder sim, tá? Forte abraço a todos vocês, uma excelente noite, a gente se vê em breve, tamo junto, só vamos.